Boa noite a todos. Na paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar as madrinhas para se posicionar e o pessoal que está do lado de fora da igreja entrar, que nós estaremos neste momento dando início ao nosso cerimonial. Gostaria de convidar os presentes para se colocar de pé. Nós estaremos fazendo uma oração neste momento. Gostaria neste momento de convidar o pastor Cleilson, que estará fazendo essa oração. Amém. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai de toda glória, em nome do Teu Filho Jesus, nos reunimos aqui nesta noite, Senhor, com gratidão em nossos corações, por mais um ano de vida que o Senhor concede à vida da Tua filha. E neste momento, assim o consideramos especial. E pedimos ao Senhor que nesta reunião, neste momento solene para a vida dela, a Tua presença gloriosa esteja aqui neste lugar e nesta celebração. E que todos nós, Senhor, que viemos participar desta alegria juntamente com ela, tenhamos também nossos ouvidos inclinados para a Tua palavra. E que não somente venhamos nos alegrar com ela, que se alegra nesta noite, mas também, Senhor, nos curvarmos diante da Tua palavra e da Tua vontade, que os nossos corações sejam regidos e governados pelo Senhor e pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo, pedindo a direção do Senhor, para que seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. Ainda de pés. Quem trouxe a sua Bíblia, abra em 1 Timóteo 4, versículo 12. Primeira Timóteo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pode sentar. Hoje, no meio dos jovens, como nós estamos nessa noite comemorando os 15 anos da nossa irmã Ashley, no meio dos jovens se diz que se deve aproveitar a vida, né? Vamos aproveitar a vida. E no meio é o que aproveitar a vida? Beber até tarde da noite nas ruas, muitas vezes se envolvendo em drogas. E o que acontece? Futuramente, quando esse jovem, essa jovem, chega a uma determinada idade da sua vida, olha para trás e diz: o que eu fiz? Foi bom? Me arrependo? A maioria, ou poderíamos dizer, que 100% se arrependem do que fizeram. E quando nós olhamos para os nossos jovens que aproveitam a sua vida, como a Bíblia fala, aproveita a sua vida no reino de Deus, que se desgasta, que oferece a sua juventude, a sua mocidade na casa de Deus e no reino de Deus. Quando chega no futuro, como nós, né? 30, 40... 50 anos, 60 anos, olha para trás e pode fazer um balanço da sua vida e dizer: eu aproveitei a minha vida na presença de Deus, no reino de Deus, e não existe arrependimento, não existe, porque você se desgastou na presença de Deus, porque Deus, Ele nos fez para que a nossa vida ela seja desgastada no reino dEle, na presença dEle, porque Deus criou você e eu para o louvor da glória de Deus. E a nossa irmã Ashley está aí, completando os seus 15 anos, nós fazendo essa comemoração, essa festa, agradecendo a Deus, porque Deus a colocou na vida da sua família, dos seus pais,
que tem ensinado ela no caminho e na palavra de Deus. Neste momento, eu gostaria, né, de convidar os anfitriões dessa noite, que são os pais, a família da nossa debutante, que primeiro vai entrar a mãe, Eunice, e o seu padrasto, Germano. Agora, o pai, Samuel, e a madrasta, Aline. No decorrer da vida de Ashley, muitas mulheres fortes, determinadas e guerreiras estiveram presentes na sua vida. Na sua vida, em momentos bons, em momentos ruins. Ashley pôde contar com essas mulheres. Na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, elas estiveram ali presentes. Por isso, elas não poderiam ficar de fora, neste momento tão importante da vida de Ashley. Neste momento eu peço a entrada das madrinhas. Primeira madrinha, a minha xará, Joana. Irmã Milka. Sueli. Raquel. Missionária Laura. Juliana. Osana. Jennifer. Natiele. Oi? E Ágata. E Tainá. Poliana. Essas são as mulheres escolhidas pela nossa debutante para comemorar com ela essa data tão especial. Agora, neste momento, a entrada da nossa debutante, Ashley.
tão importantes, que foram importantes na vida de Ashley e que continuarão sendo importantes na vida dela. E que ela possa contar com vocês para aconselhá-la, para amá-la, para ajudá-la nos momentos que ela estiver vivendo. Ashley, cada passo que você dá entrando por esta igreja, você deixa para trás sua infância em direção a uma grande mulher que você irá se tornar. Agora, seus bons momentos da infância fará parte das suas lembranças e serão sempre na sua memória e no seu coração, como um lindo sonho. Mas agora, seu objetivo é outro. Nessa nova etapa da sua vida, terá muitos desafios e responsabilidades. Agora você começa a tomar suas próprias decisões e escolhas, seus próprios caminhos na orientação de Deus. Nunca se esqueça dos conselhos dos seus pais, pois eles querem sempre o melhor para você e estarão ao seu lado todos os momentos da sua vida, na alegria, nas tristezas e nas dificuldades. Pois o dia de amanhã, somente o Senhor nosso Deus é quem sabe. Neste momento, vamos fazer a troca de calçados, que simboliza a passagem da infância para a vida adulto, que entre os irmãos de Ashley, Enzo, Cauã e Mateus.
Boa noite a todos, que a paz do Senhor continue habitando em cada coração, amém? É o momento da palavra de Deus, graças a Deus que nas cerimônias cristãs, a palavra de Deus ela tem um lugar especial. E não é diferente na vida da Ashley. Ela tem também a palavra de Deus de um modo especial na vida dela. E todos os convidados, então, ouvirão aquilo que Deus tem a dizer através de sua palavra. Porque, apesar de ser o aniversário e a cerimônia dela, todos nós estamos ouvindo neste momento uma palavra que serve para as nossas vidas, principalmente os jovens. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 9, de 1 a 6, diz assim, na nova versão transformadora, NVT. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. E dos versículos 13 ao 18, a mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo ela diz: água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas do inferno. Senhor, que tua palavra tenha lugar especial, não só no coração da Ashley, mas de todos os presentes aqui nesta noite, em nome de Jesus. O tema que eu dei para este pequeno sermão é o seguinte: 2 mulheres, 2 convites. Em Provérbios, a sabedoria e a insensatez, em algumas versões dizem loucura, são comparadas a 2 mulheres. A sabedoria representando os ensinos de Deus em sua palavra, ou através do conselho dos pais e das pessoas sábias. A insensatez é representada pelo pensamento individualista ou dos conselheiros mundanos. Às vezes a insensatez é comparada a uma prostituta ou a uma mulher adúltera, uma vez que seguir o seu conselho é trair a Deus e sua lei. Os ouvintes às vezes são chamados de filhos, outra hora são chamados de ingênuos, tolos, às vezes sábios e às vezes justos, e assim por diante. Depende de como o ouvinte vai reagir ao conselho de uma dessas 2 mulheres. Nesta pequena meditação vamos fazer uns pequenos contrastes e também comparações entre a sabedoria e a insensatez, bem como sobre o seu convite e observar as consequências do chamado de cada uma. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que as 2 têm a sua casa no ponto mais alto da cidade. Nós lemos no versículo 3, que a sabedoria enviou suas servas para convidarem a todos, e do ponto mais alto da cidade ela clama. Mas também nós lemos no versículo 14, que a insensatez sentou-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clamando aos que passam pelo caminho. Isto significa que essas 2 mulheres, a sabedoria e a insensatez, elas têm o ponto mais alto na vida das pessoas. Significa que elas estão no ponto maior da vida do ser humano. Elas estão colocadas em um ambiente em que você não pode deixar de ouvir. Mas também significa que você só tem 2 caminhos. Significa que você só tem 2 opções: as vozes do mundo
que é a voz da insensatez, e a voz da palavra, que é a voz da sabedoria. As vozes do mundo são muitas. Eu costumo dizer que é muito fácil você saber qual é a voz de Deus, porque a voz de Deus é uma só. Mas a do mundo são muitas vozes. As vozes do mundo são, entre outras, ciência, filosofia, ideologias, imoralidade, sociologia. Algumas delas são matérias obrigatórias de estudo nas faculdades e nas escolas. Mas veja o conteúdo delas. A voz da palavra é uma só, a palavra de Deus. As palavras de Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus é inconfundível, porque ela fala a verdade dentro do coração e dentro da consciência humana. As pessoas que dizem, mas eu sigo o meu próprio caminho, eu nem ouço a palavra de Deus e também não ouço as palavras do mundo. Essas pessoas já estão seguindo o conselho da insensatez, porque a insensatez, quando ela convida, ela diz assim, ela clama aos que passam pelo caminho ocupados com seus próprios assuntos. Ou seja, as pessoas que acham que estão seguindo o seu próprio caminho, na realidade eles estão dando ouvidos à insensatez. Porque não há, como eu disse no início, terceira opção. Só há duas casas que se levantam nas colinas deste mundo. Uma é a casa da sabedoria e a outra é a casa da insensatez. Não há outra. Quando você diz, eu sigo o meu próprio pensamento, você já está seguindo a insensatez. Só se pode seguir a sabedoria quando você segue a palavra de Deus. Em segundo lugar, as duas chamam as mesmas pessoas. No versículo 4 diz, venham à minha casa todos os ingênuos, a sabedoria. E aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam de meu banquete. No versículo 16, a insensatez, ela diz, venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz, e dá o seu recado. Veja que o público, a plateia a qual a sabedoria lança sua voz, é a mesma plateia que a insensatez também ergue a sua voz para fazer o convite. Em resumo, toda a humanidade está debaixo do convite destas duas mulheres. Toda a humanidade. Então as pessoas são ingênuas, por quê? Porque ainda talvez não decidiu ouvir alguma delas. A partir do momento que você escolhe ouvir uma dessas mulheres, um desses convites, você vai se tornar, vai deixar de ser ingênuo, para ser sábio ou para ser tolo. O que ouve a sabedoria, diz a Bíblia, ele é chamado obviamente de sábio. E o que é ouvir a sabedoria? Ouvir a sabedoria é ouvir a palavra de Deus que está de acordo com a sua vontade. E a palavra de Deus diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, amados, sede cumpridores, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque a pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, esta pessoa, ela se ilude a si mesma. Ela acha que porque ouviu a palavra bíblica, ela já agradou a Deus. Não. O que agrada a Deus é muito mais do que ouvir. É você praticar. Além de obedecer a Bíblia, o sábio também proclama esta verdade que ele aprendeu. Ele se torna responsável por passar esta palavra de sabedoria para outras pessoas. E o que houve em insensatez? O livro de Provérbios chama de tolo. Tolo, insensato. Às vezes chama de astuto, ímpio. Qualquer outro discurso deste mundo faz parte do convite da insensatez. Até mesmo aquele discurso que está na sua própria mente. Observe lá no início que a sabedoria constrói sua casa e ela ergue 7 colunas. O número 7 na Bíblia é simbólico. E ele simboliza perfeição. E coluna representa firmeza.
Todo aquele que ouve a sabedoria da palavra de Deus é uma pessoa firme em seus caminhos. O apóstolo Tiago, mais uma vez, ele diz na sua carta que aquelas pessoas que uma hora estão firmes com Deus, outra hora estão afastadas de Deus, são pessoas oscilantes. Eles dizem que são pessoas que têm duas caras. E ele diz que estas pessoas que têm duas caras, Deus não ouvirá nada delas. Deus não ouvirá a sua oração. Ele chama isso de homens de ânimo dobre. Homens de alma dupla. Uma hora sua alma está com Deus, outra hora está sem Ele. Uma hora você está com seu coração inclinado para as coisas de Deus, e outra hora você não se importa mais com isto. Sabe o que é isto? Pessoas que seguem o próprio coração. Em Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. As pessoas que confiam no seu coração, elas não podem ter segurança, porque numa hora de toda felicidade, o coração palpita bem e dá bons recados. Mas na hora das dificuldades, o coração chega a blasfemar de Deus. Em terceiro e último lugar, os convites são diferentes. Embora as duas tenham suas casas no ponto mais alto da cidade, embora as duas convidem o mesmo público, porém o conteúdo do convite é diferente. A Bíblia diz que a sabedoria oferece daquilo que ela tem. Está lá no versículo 5, olha o convite da sabedoria. Venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Preste atenção neste termo, viver. Andem pelo caminho do discernimento. Agora olha o convite da insensatez no versículo 17. Ela diz, em vez dela dizer assim, comam do meu banquete e bebam do vinho que eu preparei, ela diz assim, água roubada é mais refrescante, pão, comidas escondidas é mais saboroso. Olha a diferença do convite. A sabedoria oferece aquilo que ela tem. Ela preparou o seu pão, ela preparou o seu vinho. Ela é legítima, ela é original, porque ela vem de Deus. Já a insensatez, ela é traiçoeira e ladra, porque ela oferece daquilo que é roubado. Ela diz assim, água roubada é mais refrescante. Não é isso que o mundo diz? As coisas proibidas são mais gostosas. Eles falam isto, mas é a mesma coisa que a insensatez está dizendo. Veja de quem você atendeu o convite. Quando você concorda com esta frase, você atendeu ao convite da insensatez. Água roubada é mais refrescante. O pão comido às escondidas é mais saboroso. Mas a sabedoria chama para a vida. Agora veja o resultado disto. Quem ouve a sabedoria, primeiro, ele deixa de ser ingênuo. Segundo, ele caminha para a vida, porque ela diz, deixa a ingenuidade para trás e vivam. E terceiro, ele adquire o entendimento, o discernimento. A Ashley, na sua idade agora, de 15 anos, a mentalidade também começa a mudar. É óbvio que muitos jovens de hoje, a mentalidade fica praticamente igual de quando era criança. Por quê? Porque é tudo celular. Tudo é celular. E eu já disse isso, eu falo isso para minha filha. O celular emburrece. Não é o celular em si, né? É óbvio que não, né? O celular é uma utilidade. Mas depende de como você usa, ele te emburrece. Porém, quando você abandona o vício destas coisas, você se torna uma pessoa inteligente, racional, uma pessoa que raciocina, uma pessoa que pensa, uma pessoa que analisa, que avalia, que discerne, que tem critério. É isto que a sabedoria convida você para fazer. E com isto você adquire vida. Agora, todo aquele que ouve a insensatez, olha o que diz o resultado. Verso 18. Mal sabem esses que acham que o proibido é mais gostoso, que ali é que estão os mortos. E que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. As pessoas não sabem disso. O diabo é o capitão deste mundo, que é um navio em naufrágio. Mas ele não avisa que o mundo está naufragando. Porque ele não é um capitão, um piloto responsável. O diabo ele quer levar todos à destruição.
E como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno é o senhor deste século onde nós vivemos, ele jamais vai dizer que está naufragando. Ele vai dizer o contrário. Um capitão de um navio que está naufragando, se ele for irresponsável, ele vai dizer o seguinte: se ele quiser que todos morram, ele vai dizer: aproveitem as piscinas, aproveitem as festas, as comidas, tudo é de graça neste navio. Coloquem música alta, vão em busca da sua felicidade. E ali dentro daquele navio, tem um grupo de pessoas que sabe que ele está naufragando. E essas pessoas começam a se preparar, pegar os seus botes salva-vidas e começar a gritar para os outros: se preparem, porque este navio vai afundar. E você acha que aquelas pessoas acreditam? Claro que não, porque elas estão se divertindo. Eles estão querendo estragar a nossa festa. Sabe o que é isso? São os crentes no mundo. Os crentes no mundo dizem: ei, o mundo está naufragando, o mundo está caminhando para o inferno. E as pessoas nas suas diversões dizem o quê? Ah, é mentira, esse povo só quer saber de igreja. Mas o capitão deste mundo, que é o diabo, nunca vai dizer que está naufragando. Mas tem um povo, tem um povinho neste mundo que sabe e avisa. E todo aquele que der ouvidos à sabedoria, ouvirá a voz da igreja, porque é a voz da palavra de Deus. Então, muito embora a palavra de Deus e a loucura do mundo digam que estão chamando você para a vida, não é isso que eles falam lá fora? Eles falam: isso que é viver, cara. Isso que é viver. Esse negócio de igreja, de servir a Deus, isso não é para nada não, e principalmente para jovem. Aproveite, como disse a minha esposa no início, aproveite sua vida. Ora, olha onde a Bíblia está dizendo que eles estão. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. É muito curioso que os mortos chamem você para a vida. Isso chega a ser irônico. Mas para você experimentar a vida, você não precisa cair na sepultura para saber quem está com a verdade. A verdade está com a palavra de Deus. Eu te pergunto, você me perguntaria assim: como você sabe que a verdade está na palavra de Deus? E eu digo para você, se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, o que mais seria? O que mais seria? E supondo que a Bíblia não seja mesmo a palavra de Deus, como você sabe que está no caminho certo? Como você pode saber? Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é quem nos criou, Ele sabe o nosso destino. É por isso que Ele avisa. Mas Deus sozinho não avisa. Existe outra voz. E eu posso colocar no plural. Existem outras vozes. Principalmente no mundo em que vivemos. Vozes que clamam e misturam na nossa mente. Existe a voz da mídia, a voz da política, a voz das ideologias. Existe a voz da ciência, existe a voz das filosofias, existe a voz de você mesmo, existe a voz de sua cultura, da família, das artes, existe a voz da música, existe a voz do teatro, existe a voz do cinema, existe a voz, irmãos, de tudo que você pensar. Todas elas confundem na sua cabeça. Por isso que eu digo, não é difícil identificar a voz de Deus, porque a voz de Deus é uma só. É a palavra de Deus. E até hoje, a Bíblia se provou imbatível, incontestável. Até o dia de hoje, ninguém conseguiu chegar e dizer assim: nisso aqui a Bíblia está errada. Até hoje. Nem a ciência, né? Que falava que antigamente tomar leite fazia mal, e agora estão descobrindo que o leite é até anti-inflamatório. Né? A ciência que dizia que o café fazia mal, diz que hoje faz bem, que o ovo era ruim, que hoje é o segundo alimento do mundo, só perde para o leite materno. Eu vou acreditar na ciência que disse uma coisa 5 anos atrás, hoje está dizendo outra, rindo daquilo que ela falou? Daqui 5 anos ela vai rir do que ela fala hoje. Mas a Bíblia é a mesma, e ninguém contestou. Todos que contestaram caíram por terra, porque a palavra de Deus, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então que este convite da sabedoria não seja só para Ashley, mas para todos nós. O convite está aí.
Observe que ela firmou 7 colunas, ou seja, a perfeição da firmeza. Mas e a insensatez? Qual coluna ela firmou? Nenhuma. É o que eu estou dizendo. As verdades que os homens falam por aí hoje não prevalecem. Amanhã eles falam outra coisa. Chegaram até a dizer uma vez, e até estão dizendo ainda hoje, que não existe verdade absoluta. Mas você acabou de falar uma verdade absoluta, que não existe verdade absoluta. Você tem certeza que não existe uma verdade absoluta? Tenho. Então isso aí é uma verdade absoluta. Está vendo? As pessoas falam coisas que nem estão raciocinando, mas querem colocar isso sobre você. Aí quando alguém fala do Evangelho, que é a verdade de Deus absoluta, aí você vira para a pessoa e fala, mas não existe verdade absoluta. Como é que você sabe disso? Estão vendo? Os convites da loucura sempre são passageiros e condenatórios. Mas o convite da sabedoria, ele é, além de ser inteligente, ele te leva para a vida eterna. Amém? Que esta seja a palavra de Deus para o coração da aniversariante e também para o coração de todos aqui presentes, em nome de Jesus. Neste momento, então, quero convidá-los a ficar em pé novamente e convidar a Ashley aqui para nós fazermos uma oração por você. Estenda suas mãos para ela. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da tua filha diante do Senhor. Pedimos a Ti nesta noite, que este dia seja um divisor de águas na vida dela. Não em relação ao Senhor, porque ela já te serve ao Teu nome, mas em relação, Senhor, às decisões que ela terá daqui para frente ao ouvir a sabedoria do Senhor e da Tua palavra e atender ao Seu convite. Nesta noite nós ministramos sobre ela discernimento, vida, sabedoria, paz e alegria do Espírito Santo. Que todas estas coisas que provêm daqueles que ouvem a palavra de Deus estejam sobre a vida dela e que este aniversário seja uma marca distintiva em sua vida para fazer com que ela entenda a mensagem do Senhor e sempre decida pela obediência, porque aqueles que caminham na obediência recebem a bênção segundo a tua palavra. Nós oramos abençoando a vida dela em nome de Jesus. Amém. A entrada do anel